Paz seja com todos. Hoje nós vamos falar sobre o episódio de Êxodo 4:24. Por que Deus quis matar Moisés? Já deixem o like para ajudar na divulgação do vídeo e vamos ao estudo. Façamos a leitura da passagem. Êxodo 4, dos versos 24 ao 26. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: esposo sanguinário por causa da circuncisão. Zípora, que circuncidou o filho na passagem e aplacou a ira de Deus, foi esposa de Moisés, com quem ele teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, como vemos em Êxodo 2:22 e 18:4. Ela era uma das 7 filhas de Jetro ou Reuel, um sacerdote de Midian. Esse povo vivia como nômade no deserto da Arábia e descendia de Abraão por parte de Quetura, conforme Gênesis 25, versos 1 a 16. Abrão, ele se casou com Quetura depois que Sara morreu. Portanto, Zípora era uma midianita. Embora os midianitas acreditassem no Deus de Israel, eram considerados um povo pagão, pois também acreditavam em outros deuses. Eram politeístas, ao contrário dos hebreus que eram monoteístas. Vamos agora ao contexto histórico. Durante o reinado do faraó, Moisés, em virtude de ter matado um egípcio que estava agredindo um hebreu, precisou fugir para Midian, onde encontrou abrigo na família de Jetro, sacerdote de Midian, e acabou se casando com uma de suas filhas chamada Zípora. Cerca de 40 anos depois, logo após a morte do faraó, Deus aparece a Moisés na sarça ardente e o nomeia para libertar o povo de Israel que sofria sob a escravidão egípcia. A missão de Moisés envolvia pelo menos 2 aspectos. Número 1, comparecer perante o novo faraó e solicitar, em nome de Deus, a libertação do povo escolhido. E número 2, comandar a saída dos israelitas do Egito na marcha em direção à terra prometida. Era necessário ainda deixar claro para o faraó que se este desobedecesse, grandes pragas cairiam sobre o Egito. Em cumprimento à ordem do Senhor, Moisés toma sua esposa e filhos e parte em direção ao Egito. Então nós vemos em Êxodo 4:20, Moisés tomando a sua esposa e filhos e partindo em direção ao Egito para dar cabo a esta tão grandiosa missão. E foi justamente em algum ponto desta caminhada que ocorreu o episódio. Em uma estalagem onde pararam para pernoitar, o Senhor se encontrou com ele e tentou matá-lo. Está desta forma ao final do verso 24 na Bíblia King James Fiel. Não sabemos exatamente o que ocorreu, mas enxergamos no texto que a vida de Moisés estava fatalmente ameaçada e ele, de alguma forma, deveria estar imobilizado, sendo liberto somente após Zípora ter realizado a circuncisão de seu filho. Esta é a única vez que uma mulher realiza o rito da circuncisão no Antigo Testamento. Precisamos relembrar que Moisés viveu 40 anos entre os midianitas, onde encontrou sua esposa. Existem relatos históricos, eu encontrei pelo menos em um livro de história, de que os midianitas também praticavam a circuncisão, todavia por razões diferentes de Israel e em idade diferente.
Para os midianitas, a circuncisão era um rito que marcava a passagem da infância para a fase adulta. Era praticado na puberdade e não aos 8 dias de vida. Existe também a possibilidade de que eles nem sequer praticassem em nenhum momento da vida. Podemos imaginar que um midianita não apreciaria muito a circuncisão de uma criança recém-nascida. É provável que este fato tenha levado Moisés a omitir o rito de circuncidar seu filho em razão da objeção de sua esposa. Então, provavelmente, Moisés cedeu à objeção de sua esposa. E nós vamos entender isso, vai ficar mais claro agora que vamos entrar no seguinte tema. Por que Moisés foi chamado de esposo sanguinário? Zípora, embora se opusesse à circuncisão, foi compelida pelas circunstâncias a circuncidar seu filho para salvar Moisés. Terminado o ato, dirige-se ao seu marido e profere as palavras: esposo sanguinário. A palavra hebraica traduzida como esposo aqui é Hatan, e tanto pode significar esposo como parente. A expressão provavelmente revela uma tentativa de Zípora de responsabilizar Moisés pelo ocorrido, o que a forçara a derramar o sangue de seu filho ao circuncidá-lo. Pode ser entendido como uma espécie de desabafo. Possivelmente, Zípora teria se irritado com aquela situação, o que a obrigara a executar algo indesejável no seu entendimento. Mas existe também um entendimento minoritário encontrado no livro Comentário Bíblico NVI, de que a afirmação de Zípora, marido de sangue ou esposo sanguinário, repetida no verso 26, poderia significar que o seu marido, que ela quase havia perdido, estava seguro agora para ela com base num ritual de sangue. Neste entendimento, as palavras dela não necessariamente significariam uma repreensão a Moisés, mas aparentemente parece que ela estava repreendendo, que ela estava manifestando um desagrado. Por fim, Êxodo 6:5 indica que Moisés circuncidou a si mesmo, porque nós vemos nesta passagem ele falando que se lembrou da aliança. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Mas de qualquer forma, embora ele tenha provavelmente circuncidado a si mesmo, ele foi culpado por descumprir a exigência da aliança de Gênesis 17 em razão da negligência para com o seu filho. Como ferramenta de Deus para conduzir Israel à bênção da aliança, ele, mais do que qualquer outro, precisava se conformar às exigências de Deus. Como diz o salmista, afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Salmo 119, 101. Agora vamos entender quem foi o filho circuncidado, porque a passagem ela nos apresenta que um dos filhos foi circuncidado, mas ela não fala qual e nem por que só um. Temos que descobrir a respeito da identidade do filho circuncidado. Em Êxodo 4:20 é dito que Moisés tomou sua mulher e seus filhos e os fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Em Êxodo 2:22 é relatado o nascimento de Gerson, o primogênito. Em 18, 3 e 4, além de Gerson, o texto se refere a Eliezer como outro filho de Moisés e Zípora. Então, Eliezer seria o filho mais jovem. Provavelmente Gerson, o mais velho, logo após o nascimento, foi circuncidado conforme a ordem de Deus a Abraão. Mas é possível que Zípora tenha ficado horrorizada com o fato de o rito ser praticado em uma criança recém-nascida, a ponto de, quando nasceu o segundo filho, Eliezer, ela se recusar a permitir sua circuncisão.
Fato este que teve a tolerância ou a conivência de Moisés. Então, o que deve ter acontecido? Ela ficou horrorizada com a circuncisão de Gerson aos 8 dias de vida, e quando nasceu o caçula, Eliezer, ela se manifestou de forma contrária e Moisés acabou sendo conivente. Se os 2 filhos acompanhavam Moisés na volta para o Egito, e se apenas um não havia sido circuncidado, seria mais provável que fosse o mais jovem e não o mais velho. Então eis aqui a resposta. O filho circuncidado, muito provavelmente, Eliezer. Agora vamos ao contexto literário, porque o contexto literário ele nos traz muitas coisas importantes. Vejam que interessante. Alguns estudiosos percebem na experiência de Moisés um paralelo com a experiência de Jacó no Val do Jaboque, e seu encontro com Esaú logo depois em Gênesis 32:33. No contexto, ocorre a luta de Jacó com o anjo do Senhor. Em um momento crucial de sua existência, o homem de Deus deve se encontrar e lutar com a divindade, experiência durante a qual ele é transformado. Interessante observar que nesta narrativa aparece 2 vezes o verbo encontrar em relação a Esaú e Jacó. O mesmo verbo empregado em Êxodo 4:24 para o encontro de Deus com Moisés, o que estabelece um vínculo linguístico entre as 2 narrativas. Nada na Bíblia é escrito por acaso. Em Êxodo 4:22 e 23, Deus ordena a Moisés que diga ao faraó: Israel é meu filho primogênito, e se te recusares a libertá-lo, teu filho será morto. Isso forma uma conexão com Êxodo 4:25, onde Moisés é salvo porque Zípora circunda seu filho. Então nós temos um jogo aqui de palavras, formando uma ligação. Deve-se notar ainda que em Êxodo 4:20, Moisés toma sua mulher e seus filhos e parte para o Egito. Um aspecto importante da narrativa do Êxodo é a preservação dos filhos primogênitos dos israelitas e a morte dos primogênitos egípcios. O próprio Israel é o filho primogênito de Deus a ser libertado. O episódio que envolveu Moisés naquela noite evidencia ambos os aspectos do juízo divino. Moisés experimentou uma parcela da angústia que os egípcios sentiriam mais tarde, e ao mesmo tempo desfrutou do alívio da libertação quando, mediante a circuncisão de seu filho, foi livrado. Existe ainda um vínculo com a narrativa da Páscoa, no fato de Moisés ter sido libertado somente após o sangue de seu filho ter sido derramado em virtude da circuncisão. Isto tem sido entendido como uma alusão ao sangue do Cordeiro que salvou os primogênitos israelitas em sua última noite no Egito. E também, em última análise, ao sangue do próprio Messias que libertou o seu povo. Vamos à mensagem principal desta passagem: a importância da obediência. Entre os descendentes de Abraão, a circuncisão era o sinal do concerto. Funcionava como sinal de que Deus os havia escolhido como povo especial dentre todas as nações da terra. Quem não fosse circuncidado seria eliminado do meio do povo. Então nós vemos Deus fazendo esta aliança com Abraão em Gênesis capítulo 17. Agora devemos entender o seguinte: em primeiro lugar, Moisés estava se dirigindo ao Egito para ser um instrumento de Deus na libertação do povo escolhido. Em segundo lugar, esta libertação aconteceria porque Deus estava comprometido com Israel em virtude do seu concerto com Abraão. E em terceiro lugar, o sinal desse concerto era a circuncisão. Gênesis 17, 10 ao 12. Embora o texto não indique de forma explícita o porquê do ataque de Deus a Moisés, pelo menos deixa implícito, deixa claro que foi a falha de Moisés
em circuncidar o filho que provocou o incidente quase fatal. Em termos mais amplos, representa a ênfase quanto à importância da obediência. Moisés havia negligenciado, havia desprezado uma ordem do Eterno, e isso é inadmissível. O líder escolhido para concretizar a obra de libertação do povo de Deus deveria ele mesmo estar em harmonia com as ordens divinas, para que a sua missão não fosse apenas formal, mas se transformasse em dedicação e compromisso para com a causa do Eterno. Enquanto um de seus filhos permanecesse incircunciso, não poderia exercer a missão que lhe fora confiada. É por isso que o Senhor lhe aparece de forma atemorizante. Mas a intervenção divina, naquele momento, levou Moisés e Zípora a corrigirem algo que estava errado em suas vidas, e funcionou como elemento preparatório para Moisés em sua tarefa de libertar Israel do cativeiro egípcio. Então eles tiveram a oportunidade de corrigir algo errado, de corrigir a rota. Hoje, na nova aliança, não mais existe a necessidade da circuncisão, mas sim de batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, como ele próprio ordenou em Mateus 28:19 e Marcos 16:16, e como os apóstolos cumpriram, como vemos reiteradamente no livro de Atos. Igualmente devemos obedecer tal ordem. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos acabam negligenciando ou até mesmo relativizando a importância do batismo, o que pode levar à morte espiritual. Nós vemos inclusive pastores relativizando a importância do batismo como se não fosse uma ordem que deve ser obedecida. Agora, para finalizar o estudo, vamos para as demais lições para os servos de Deus. Os servos de Deus devem viver à altura da mensagem que pregam. Antes de pedir a Faraó que obedecesse a Deus e libertasse Israel, Moisés precisava colocar a sua própria vida em dia para com Deus. Antes de tentar mudar outras vidas, o servo de Deus deve permitir que Deus mude a sua vida. O Eterno não suporta a hipocrisia daqueles que pregam o que não vivem. Mas, em seu amor, o Senhor prevê circunstâncias e oportunidades para que até mesmo os hipócritas se convertam e corrijam seus erros. Jesus nos ensinou em Mateus 7, versos 4 e 5. Como você pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Como pode alguém libertar o outro da escravidão de alcoolismo, sendo alcoólatra? Como pode alguém tirar o outro da escravidão das concupiscências da carne, se ele mesmo estiver mergulhado nisto? Para tirar pecadores da lama, é preciso ter os pés firmados sobre a rocha. O apóstolo Paulo disse, em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Devemos abandonar os maus caminhos, corrigir a nossa rota e obedecer à palavra de Deus, fazer a vontade do Criador, guardar os seus mandamentos. Deuteronômio 30:11. O que hoje lhes estou ordenando não é difícil fazer, nem está além do seu alcance. E Deuteronômio 30:14. Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração, por isso vocês poderão obedecer-lhe. João 8:51. Asseguro que, se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte.
Cremos que esta é a grande lição que Deus ensinou para Moisés, e é a grande lição que o texto ensina para cada servo de Deus. Por hoje é só. Agradeço a todos que acompanharam o estudo. Deixe o like para ajudar na divulgação. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus. Amém.